amém? E eu creio que o Senhor está aqui nessa noite para abençoar a nossa vida. Hoje, segunda-feira, onde oramos pela prosperidade, vamos levantar o tambor aqui, né? Como a Bíblia diz, que prosperidade é dom do Senhor. E o Senhor dá para a pessoa que pede. Então, se você está aqui nessa noite, porque você precisa do Senhor, e pode ter certeza que Ele está aqui para responder a tua oração em nome de Jesus. Amém? Coloca a tua mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos. Querido Deus, meu amado Pai, aqui, Senhor, nós nos colocamos diante da tua presença nesta noite, meu Deus, que o Senhor preparou para que possamos estar aqui engrandecendo o teu santo nome, porque sabemos, ó Pai, que tu és Deus de maravilhas, tu és aquele que faz muito mais do que pensamos ou pedimos. A tua palavra diz que céu e terra passa, mas as tuas palavras não irão passar. Cada uma delas, Pai, há de se cumprir na nossa vida. Basta nós acreditar, colocar a nossa fé em ação, porque quando, meu Deus, nós colocamos a nossa fé em ação, podemos ver milagre acontecer na nossa vida. Oh, Espírito Santo, venha nessa noite e enche essa pessoa, meu Deus, com o teu poder, da unção, da capacidade, porque só o Senhor tem para nos dar, meu Pai, a palavra verdadeira, a palavra viva, porque o Senhor diz na tua palavra que a tua palavra é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela faz para aquilo que foi enviado. Ah, meu irmão, fala com o Senhor nesta noite, Ele está aqui para responder a tua oração, assim como o salmista Davi diz, com a minha voz, eu clamei o Senhor e Ele me ouviu. É com a tua voz que você vai clamar ao Senhor nesta noite, e Ele está aqui para responder a tua oração, porque Ele diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, difíceis que ainda não sabem. Talvez tem coisa na tua vida que você não sabe, mas o Senhor nesta noite quer revelar o teu coração, porque Ele diz que a palavra dele, Ele revela a palavra dele para aqueles que é amigo dele. E se você é amigo dele, diga para ele, Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui nesta noite para falar contigo. Responde a minha oração, fala o meu coração e me ensina, Senhor, a colocar a minha fé em ação, porque quando nós colocamos a nossa fé em ação, podemos ver o milagre acontecer na nossa vida. E hoje, meu irmão, é o dia do teu milagre, é o dia da tua resposta. O Senhor preparou esse dia para que você possa tomar posse da bênção, tomar posse do milagre. Eu creio que a chuva de bênção do Senhor já se faz presente neste lugar e que você já pode ver a pequena nuvem sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Oh, Senhor, receba o nosso louvor nessa noite, de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Aleluia. Eu vejo uma pequena nuvem no tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma Eu pequena vejo uma pequena do nuvem tamanho da mão de um no homem. tamanho da mão de um homem, Este é o sinal, meu irmão, mas este é o que a sinal chuva do Senhor que vai a descer. sua chuva vai descer, vai chover. Vai
abra as comportas do céu e vai chover. Pede para Ele. Ele está aqui nessa noite para derramar a chuva de bênção sobre a tua vida. Maravilha, Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a porta cheia a vida da tua vida. A porta tem água e ninguém fecha. E a porta que ninguém fecha, ninguém abre. Oh, vai chover, Senhor. Pai, estamos na tua casa para glorificar, para exaltar, bendizer o teu nome e dar ao Senhor a oportunidade que o Senhor busca de nos abençoar, de nos agradecer, de nos colocar em posição de honra, de mostrar quem nós somos em Cristo, de dar para nós a verdadeira ideia para que possamos crescer, prosperar. Segunda-feira, Pai, as riquezas, a vida financeira bem-sucedida, que tem a ver com a sua obra, que tem a ver com a sua graça, que tem a ver com o chamado que o Senhor nos deu, e que assim nós venhamos compreender, entender esta obra, entender essa santidade, a santidade do que é dado pelo Senhor. E isso nós pedimos, ó Pai, e agradecemos pela vitória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus, né? Pode sentar em nome de Jesus. Boa noite para você aqui da igreja. Graças a Deus. Hoje, já sendo segunda-feira, eu falei aqui para vocês um dia e vou repetir. Já faz algum tempo, não faz muito, mas já faz algum. Talvez uns 6, 7 meses ou até um pouco mais. Numa oração eu estava falando com Deus e estava falando com Ele sobre tempo. E após essa oração, Deus colocou em mim algo que hoje eu tenho que ter assim um certo equilíbrio para aprender a lidar com isso. E o que Deus colocou ao meu coração? Sobre remir o tempo. Eu estava revendo o que aconteceu na vigília. O que foi de bom, glória a Deus. E o que foi de ruim, dá para consertar? Sim ou não? Dá? Dá ou não? Assim é a sua vida. Dependendo da coisa que se faz, passou, filho, já era. E é por isso que é tão importante nós sermos pessoas de alvo. E o alvo ali é você ter em mente que aquela coisa vai acontecer naquele dia, e que não só isso, mas você passa a ter a obrigação de se preparar, de fazer o que for necessário para que naquele dia a coisa saia perfeita. Por quê? Porque não tem como corrigir. Não vai existir uma segunda chance. A nossa vida não é como televisão, em que o cara está fazendo uma cena, aí ele tosse, corta, aí volta de novo, aí volta, se for cena de briga, cena de chuva, repete 1 milhão de vezes. Eu não me lembro, a irmã Mara, que foi uma bênção na minha vida, logo quando eu casei, ela que me deu um fogão, que eu não tinha nada, eu casei, tinha só um colchão, só, mais nada, só um colchão. E aí ela me deu o fogão, e eu tinha, é uma das minhas mães, e ela trabalhava para gente rica, ela era governanta já há muitos anos de uma empresa, de uma casa. O filho dela tinha 29 anos, e o filho mais velho da casa tinha 26, então esse aí ela não pegou no colo, mas o outro, que tinha, a menina tinha 16 e o outro 19, respeitava mais ela do que a própria mãe. E aí um dia a gente, conversando, falando sobre o assunto, ela disse: pastor, meu patrão é dono dos maiores estúdios de gravação de comercial de São Paulo. E aí ela falou: sabe aquele comercial tal da Coca? Sei. Pois é,
Faz lá no estúdio, que é lá em Cotia. Sabe aquele comercial do Bamerindos, que você lembra, né? Que até faliu o banco? Lembro. Pois é, faz lá. E o senhor falou uma coisa aí na mensagem que me chamou a atenção. O comercial mais longo que tinha na época era esse da Coca, que era especial. Eles levavam de 30, vou repetir, de 30 a 40 dias para fazer um comercial de 2 minutos. Como assim? E esse é o grande erro na vida da maioria das pessoas. Porque só quem é diligente entende isso. Vai ser o dia da minha vida. É o dia da formatura, é o dia da reunião especial, não vai ter outra chance, é só aquele dia. Então deixa eu me preparar, deixa eu fazer o que for necessário para que seja perfeito. E aí eu virei para ela e falei assim: irmã Maré, eu sei que é assim a vida. É bom que a senhora tenha se despertado para isso. Ela diz: eu não lembro o que eu preguei, obviamente, isso foi em 98, você tem ideia. Mas ela me procurou e falou isso. Pastor, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção por causa do meu patrão. Aí foi onde eu descobri que ele era dono dos grandes estúdios que gravava comerciais mais famosos aqui em São Paulo. Ele era dono. Então o caso é isso. Tudo que você vier fazer na vida, você tem que entender. É a única chance. Se for uma coisa que se repete, você vai se aperfeiçoando. Se for uma coisa única, errou, já era. E muitas das vezes os erros estão pautados na falta de preparo, que a pessoa não tem essa noção. Ela não tem aquela compreensão da importância daquela situação. E por que eu estou falando isso? João capítulo 3 João, 2 João, na verdade, lá no final da Bíblia, do lado de Apocalipse. 2 João, uma mensagem até bastante assim. Deixa eu só conferir aqui um negócio. É a terceira mesmo. 3 João é um capítulo só, e o versículo é 1 e 2. Diz assim: o presbítero ao amado Caio. Tem tradução que fala Gaio. A quem, na verdade, eu amo. Bom, essa palavra aqui está se referindo ao apóstolo Pedro, aliás, o João que está escrevendo, e mandando algo direcionado a esse tal de Gaio, a quem ele muito amava. Porém, tudo que está na Bíblia foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo. Então, essa palavra aqui representa Deus falando conosco. Olha, eu estou falando com aquele a quem eu amo, aquele a quem eu tenho um grande prazer. E aí ele diz no versículo 2, amado. Essa palavra amado é importante que você entenda, para que você compre o que está no livro de Filipenses. Não, nada a ver. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Aqui diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É importante você compreender esses detalhes da Bíblia, porque muitos de nós não nos preocupamos em imitar a Deus, porque não vivemos o amor de Deus. Quando você descobre o amor que Deus tem em você, o quanto você é amado por Ele, você tem sobre si uma satisfação, sabe do quê? De imitá-lo, de querer ser igual, de querer parecer o Pai. E isso foi que fez Jesus se dar tão bem na vida. Olha o que diz o livro de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus 3, 17. Aqui diz assim: eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Jesus tinha essa glória. Ele sabia que ele era filho amado. E isso fez Jesus ter uma comunhão diferenciada. João capítulo 14, versículo 10. Tem tradução que fala um pouquinho diferente. Eu vou ler aqui do versículo 9 em diante para ficar mais claro para você. Ele diz assim, João 14, 9. Diz:
E disse-lhe Jesus: Eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. E aí ele vai falando, tal, 12, também bastante conhecido, e o versículo 13, que você conhece bem, ele diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado. O que é imitar a Deus? É você passar a querer fazer tudo quanto é necessário que se faça para que Ele, Pai, seja glorificado na sua vida. Isso é descobrir que você é filho amado. Enquanto você não descobre que é filho amado, você não tem satisfação em imitar o Pai. Aqui também Jesus fala, numa outra parte, ele estava falando lá para os discípulos e tal, e aí ele fala para o discípulo, deixa eu só achar aqui, ele estava conversando com os discípulos, e aí os discípulos falam alguma coisa e tal, e aí ele diz claramente: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Por que ele conseguia falar isso, eu e o Pai somos um? Porque ele imitava o Pai. O processo de imitação funciona. Você sabe que criança, a grosso modo, ela não entende nada, mas ela imita. Ela ouve uma palavra e ela sabe que quando se fala aquela palavra, vem a mamadeira, por exemplo. Alguns falam, né? A minha neta, acho que é Dedê. Tem criança que eu conheci, que eu não estou lembrando agora quem, não sei se é um dos meus filhos, acho que não, era mamar. Já vi criança falar leitinho, já vi criança falar Dedê, mas enfim, aquela imitação de parte da palavra que ele falava, ele sabe que aquilo traz o leite para ele, então ele imita. Ele não tem noção, se você falar para ele da língua portuguesa, se for inglês, se for chinês, se for hindu, se for indiano, para ele tanto faz. Ele ouviu aquele som e ele imita aquele som e sabe que vai ter a mamadeira que ele quer. Então, tudo começa quando você descobre que Deus te ama muito e que você é um filho amado. Aí você passa então a querer imitar esse Deus. Você passa a querer trazer na sua vida a imagem desse Deus. Você passa a querer mostrar para as pessoas que esse Deus realmente é o seu Pai. E que você tem a natureza desse Deus. E foi o que Jesus fez. Ele recebeu a glória, eis aí meu filho amado, a quem me compraz. Então Jesus sabia que ele era amado pelo Pai. Então Jesus orava, seja lá qual for a oração que ele fazia, e ele sabia que Deus atenderia pelo amor que Deus tinha a ele. Mas por outro lado, ele também sabia que toda oração que ele fazia tinha que ser uma oração voltada para dar glória ao Pai. Ele não podia escorregar, ele não podia casar, ele não podia furtar ninguém, ele não podia mandar um demônio sair, o demônio não saísse, igual o caso de Pedro, que aconteceu com os discípulos que tentaram expulsar o demônio e não conseguiu. Ele não podia falar uma palavra e essa palavra não se cumprir. Ele tinha que acertar todas, ele tinha que ser sempre preciso em tudo que dizia. Por quê? Porque estava nele esse entendimento. Eu sou filho amado e eu vim aqui para mostrar o meu Pai. Eu vim aqui para representar o meu Pai. Eu não posso errar. Eu não posso passar uma imagem distorcida do meu Pai. Eu não posso passar uma imagem distorcida daquele que é o meu Pai. E é por isso que ele dizia: quem vê a mim vê o Pai. Eu e ele são igualzinhos. Você bate o olho em mim, você está vendo o Pai. E ele diz, nessa parte, como também outra, eu e o Pai somos um. Não há diferença, somos iguais. O que eu falo é coisa que o papai fala. O que eu faço é coisa que o Pai faz. E tudo isso passa a ser uma realidade quando você entende que você é filho amado. Você não está aqui largado. Como diz o ditado, você não é filho de chocadeira. Você tem pai, e um pai de verdade. Diz o livro de Isaías, capítulo 63, não lembro agora a passagem, o versículo, mas lá diz que ainda que a mãe que te gerou, ou que o pai que te gerou, ou a mãe que te gerou, ainda que eles se esqueçam de ti,
Eu, contudo, não esquecerei de vós, ó Israel. Então o amor de Deus é muito maior do que o amor de mãe por um filho. É muito maior do que o amor de pai. Mas tem tanta gente distante dessa verdade que ele ama muito mais a mãe do que o pai. Porque a mãe, ele conhece e identifica que ele é amado pela mãe. Ele tem aquela noção de quem é a mãe para ele ou de quem é o pai. Mas por Deus ele não faz a mesma coisa. Ele não deseja o mesmo em relação a Deus. Ele não busca essa comunhão com Deus, essa proximidade de Deus. E por que ele é assim? Porque ele não descobriu o quanto ele é amado. Todas as vezes em que ele descobrir, que ele entendeu o quanto ele é amado, é natural que ele fique como Jesus. Ele vai viver para mostrar a glória do Pai. Ele vai viver para mostrar a imagem do Pai. Ele vai viver para mostrar essa capacidade deste Pai bendito. E volta lá para João, onde nós estávamos. No capítulo 3, a carta de João, o capítulo é o 3 e o versículo 2. Diz: amado, ou seja, meu filho amado, aquele que nasceu para me dar prazer, é Deus falando conosco. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Essa tradução aqui, ela é a atualizada, aliás, a corrigida. Eu vou ler na atualizada. A atualizada diz assim: amado, acima de tudo. O outro diz, veja como que é diferente. O outro diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Essa é a mais conhecida, corrigida. A tradução atualizada, ela diz: amado, acima de tudo. Ele dá uma melhorada na declaração. Acima de tudo, faço votos. Estou ali fazendo votos por tua prosperidade e saúde. A outra diz: te faço voto, desejo que te vá bem, como bem vai a sua alma, ou vai bem em todas as coisas. Essa atualizada, ela deixa mais claro: amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde. Então, a outra tradução diz que para que vá bem, o ir bem ali é prosperar. Por quê? Prosperidade é melhorar. Ninguém pode dizer que é próspero se não melhorar. Se você um dia conhecer uma pessoa que ela ganhou uma grande herança, vamos dizer que ela ficou rica da noite para o dia. Ela acertou na Mega Sena, ganhou dinheiro, enfim, ficou rica. Mas você a conhece já de longas datas e você percebe que ela continua sendo como sempre foi. Ela continua falando do mesmo jeito, agindo da mesma forma, tendo comportamento igual era antes de ficar rico. Existe uma regra, eu não conheço. Agora tem uma pessoa aí que falou que conhece, eu vou perguntar para ele com segurança. Mas eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que ele foi convidado para ser maçom. E você sabe que os maçons são considerados aquele povo que como que uma seita para poder ficar rico, para poder ter dinheiro. Uns dizem que não, outros dizem que sim. Mas esse camarada foi convidado para ser. E aí ele foi lá fazer parte lá da maçonaria. E na palestra iniciante o cara disse assim: olha, para fazer parte do nosso grupo, não basta ter dinheiro. Porque ter dinheiro não faz ninguém rico. Rico é natureza, é essência. Então, se você ganhar muito dinheiro e ficar rico financeiramente, ficar da noite por dia milionário, isso não significa que você seja rico. Porque rico é posição, rico é nobreza. E aí eu me lembro daquele personagem que tinha na Zorra Total, que eu não lembro o nome, mas a fulaninha tinha dinheiro, a pobre lascada, tinha dinheiro, ela batia no peito, zoava a cara de todo mundo, e ela dizia assim: estou pagando. E aí no final da apresentação lá, ela dizia assim: eu tenho dinheiro, o que me falta é um glamour. E aí todo mundo racha o bico. Querido, dinheiro não faz você rico, não.
Dinheiro não muda a vida de ninguém. E eles, maçons, têm uma filosofia que diz assim: tenho dinheiro porque sou rico. E não sou rico porque tenho dinheiro. Ou seja, o dinheiro não faz você rico. Mas se você for rico por natureza, por nobreza, por mente aberta, por entender que você nasceu para fazer parte da sociedade, o empreendedorismo é algo muito importante, como também o empresariado, mas empreender é melhor. E eu já vi nas palestras eles dizerem o seguinte: a diferença entre um empresário e um empreendedor. O empreendedor é aquela pessoa que ela é empresário, mas ela empresaria pensando da seguinte forma: eu nasci para colaborar com o andamento da sociedade. Eu nasci para ter bens e serviços e melhorar a vida das pessoas. O empresário é aquele que vê um ramo em que ele pode ganhar dinheiro. Esse aí torna-se desonesto, esse aí mata, rouba, mente, faz um monte de sacanagem por causa do dinheiro. O empreendedor não. Ele também é um empresário, mas ele entende que ele nasceu para fazer parte da sociedade. É para isso que ele nasceu. Tem até uma fita que é uma mensagem que nós vamos estudar aqui mais profundo com os obreiros, que fala sobre você entender por que você nasceu, qual o seu dom, você está fazendo o que aqui na terra, qual o objetivo que você tem que ter e aonde você tem que chegar. Infelizmente, a grande maioria das pessoas apenas nasceu aqui na terra. Ela acredita isso, nasceu para fazer peso na terra, para comer, para dormir, para poder reproduzir, para poder viver os prazeres da terra, só. Por isso que alguns se destacam na sociedade. O cara sabe que ele nasceu para fazer algo importante na sociedade. E ali surge uma empresa de reciclagem, por exemplo, como tem várias aí. Ali surge uma mecânica. Eu conheço um camarada que ele tem uma grande mecânica, e no Brooklyn, lugar de rico. A história dessa mecânica se deu de tanto ele tomar bica e ser enganado por mecânico desgraçado e ruim, mentiroso. Aí ele tomou uma decisão: sabe o que eu vou fazer? Eu vou então me interessar pelo assunto. E ele interessou, começou a estudar, na época lá fez cursos e tal, para entender mais sobre o assunto. E ele conhecia um camarada, que era dono de uma mecânica, e ele ia embora, não sei se do país ou de São Paulo. E aí, ofereceu para ele. Falou: você não quer a mecânica? Eu passo para você, você me paga como puder. E hoje, ele é dono dessa mecânica. O que fez ele se interessar por mecânica é de tanta bica e de tanta enganação que ele passou na mão de mecânicos. Hoje, ele entende que ser dono daquela mecânica, que ela é top, né, nível superior, é um bem para a sociedade. Porque quem foi viajar no final do ano, aí, os ricão lá principalmente, você entra lá, só tem Mercedes, só tem BMW, Volvo, só carro de gente rica. Mas o cara vai viajar, precisa fazer uma manutenção no carro, porque se explodir um pneu, acontecer alguma coisa, o cara morre, ele e toda a família. Então ele faz lá o serviço, cobra logicamente por ele, mas ele sabe que as pessoas precisam de uma mecânica confiável e capaz para arrumar o carro deles. Ele não está lá só ganhando dinheiro, explorando os outros. Por isso, prosperar não é para todos. Quando ele diz: te faço voto que te vá bem, ele está dizendo: olha, eu quero que você melhore, que você vá adiante. Um dia eu estava numa audiência como estagiário, fazendo lá estágio para concluir a faculdade de Direito. E aí tinha uma fulaninha lá, supostamente advogada. E os advogados têm as suas prerrogativas que fala. E eu sabia quais eram, porque a gente estava estudando, sabia. Mas pensa numa fulaninha, você olhava para ela assim, você via que ela era burra igual uma porta, mas toda arrogante. A única coisa que fazia ela parecer advogada é a roupa e as frescuras das vestimentas. Mas você batia o olho, você via que ela não tinha essência de advogada. Burra igual uma porta, você via o comportamento dela. Aí chegou uma hora que ela abusou tanto que o juiz deu na lata.
Eu estava junto com 2 amigos, um deles policial, eu virei para ele e falei assim, vamos ver se ela entendeu o recado, ou se ela, na arrogância, vai falar alguma coisa. Aí ela, na arrogância dela, abriu a boca e falou para o juiz sobre uma suposta prerrogativa de advogado. Aí o juiz lembrou ela, doutora, se ponha no seu lugar, porque eu, como juíza, presidente aqui da audiência, também tenho a prerrogativa de, inclusive, mandar prender a senhora e levar a senhora presa. Ponha-se no seu lugar, senta aí. Ficou feio, ficou ridículo. Mas era toda perua, né? Unhas impecáveis, celular, salto alto, roupa de gente que tem um pouquinho mais, toda. Mas você via que ela era burra igual uma porta, mas concluiu a faculdade, passou no exame da ordem, teoricamente é advogado. Querido, exame da ordem não faz ninguém advogado. Conheço um monte que não tem exame da ordem, e tem inclusive um que eu conheci, que ele tem um escritório com 8 advogados, que trabalha para o escritório que era da mãe dele. Ela faleceu, e ele então gostou do assunto, fez faculdade, e ele tentou algumas vezes, até onde eu me lembro, eu sei aliás, ele não tinha conseguido passar no exame da ordem, mas ele era o chefe do escritório. Porque dentro do escritório ele pode falar e acontecer, desde que ele não fale abobrinha, ele só não pode ir diante do juiz por causa da praga lá, da falta da carteirinha. Eu conheço alunos que foi nota 10 na faculdade, do início ao fim, tomou pau e não passou na ordem. E conheço outros que tinham nota 5 ou 4,99 e que foram fazer o exame da ordem e passaram. Porque era tomado pelas emoções e o que ele sabia não conseguia escrever. E o outro era aquele aluninho meia boca, mas conseguia se controlar, respirar fundo e fazer o exame da ordem. Então o exame da ordem não significa nada. Como também ser médico e ter o CRM não faz do cara um bom profissional. Pode ser um carniceiro desgraçado. Quantos aqui presentes já foram no médico? Você fala com o infeliz, ele nem na tua cara olha. Está nem aí para você, que morra você para lá. Mas vocês também já tiveram a experiência de ir em certos médicos, que o cara é gente boa demais, homem ou mulher. Não, vamos fazer esse exame aqui por causa da sua idade, vamos fazer aquilo outro. Dá toda a atenção do mundo para você. Os dois são inscritos na CRM lá como médico, mas olha a diferença de um e outro. Assim, é a grande diferença entre aquele que quer prosperar e aquele que acha que vai ser enriquecido por Deus. Não tem como você ser enriquecido por Deus, porque ter dinheiro não muda você. Ter dinheiro não faz você mais gentil, ter dinheiro não faz você viver o melhor da terra, ao contrário, o dinheiro pode desgraçar a sua vida. Então, a primeira coisa que Deus tem que ver em você é que você melhore a sua alma. Se não melhorar aqui, querido, o bolso não pode melhorar, só vai fazer porcaria. Vai jogar dinheiro fora, vai se amaldiçoar, porque Deus pede para você oferta, você não dá. Mas jogar fora nos lixos da vida e coisas fúteis que você quer fazer, você vai lá e gasta um dinheirão. Então Deus nem ouve a sua oração. Por isso, o escritor diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, ou que prospere e tenha saúde como a outra, como bem vai a tua alma. A sua alma é que dá o direcionamento para Deus te prosperar ou não. Está tudo aqui, ó. Se você não melhorar a alma, Deus não pode melhorar o seu bolso. Você vai jogar dinheiro fora, você vai fazer um monte de coisa. E assim é o caso de muitos. Vivo dizendo, e vou falar isso até a minha mais alta velhice, eu creio que eu vou falar isso. Não é vergonhoso ser pobre. Vergonhoso é ser burro, tapado. Aí é vergonhoso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela só veste roupa de grife. Falei, caramba, hein? Quem pode, pode. E aí ela disse, pastor, se o senhor quiser, eu passo a fonte. Eu já sei onde é que ela compra, mas enfim, é um bazar beneficente de uma das igrejas católicas mais tradicional de São Paulo.
E lá você encontra camisa original da Lacoste, que custa em torno de 1.500 conto, que o cara usou 3 vezes. Mas aí ele não quis mais, por N razões. A mãe dele, ou a avó, uma fervorosa católica, me dá essa roupa aqui que eu vou levar para o bazar lá, para a gente poder vender no bazar da Pichincha. Aí vai alguém lá e compra uma camisa da Lacoste de 1.500 conto, que o cara usou 2, 3 vezes, novíssima, por 100 conto. Simples assim. E aí quem bate o olho no que ele veste, fala, nossa, esse cara tem muito dinheiro, hein? Pobre o cara. Ele é pobre de falta de dinheiro, mas ele é rico em sabedoria. Ele procurou saber onde ele pode comprar roupas boas e baratas. Ele correu atrás. E assim é o caso, eu conheço ele construiu um verdadeiro império, não sei como é que está agora, conheci já há muitos anos atrás, acho que uns 20 anos. Ele construiu um verdadeiro império, importando tênis dos Estados Unidos para cá, para São Paulo. E também depois ele descobriu uma outra fonte, e ele viajava daqui do Brasil e ia até a Argentina. Uma camiseta como dessa que eu acabei de falar, aí, fazendo já propaganda, a Lacoste. Se aqui no Brasil, original, uma delas, que seja polo, estiver em torno de 500 conto, essa mesma camiseta lá na Argentina, paga-se no máximo R$80. Originalzíssima. Como alguém disse, é jacaré de verdade, não é lagartixa, não. É simples. Tão simples hoje. E ali na Argentina é o estalo de dedo. Seja de avião ou de ônibus. De preferência avião. Mas está aí. Está ao alcance de todos. Só o cara abrir a mente, comprar a passagem. Argentina. 2 dias, paga lá o hotel, anda-se a cidade inteira, pega-se o avião de volta e chega aqui no Brasil. Aí ele vai vender camiseta da Lacoste, que seja na loja 300, ele vende por 200. Só que lá ele pagou 120. É simples assim. A maioria das pessoas não precisa de dinheiro. Ela precisa pensar. Precisa só ser pobre aqui, ó. Pobre na cabeça, pobre no comportamento, pobre nas atitudes. Simples assim. É isso que tem que se fazer. Para a gente concluir na Vila Maria, eu não lembro o nome. Eu acho que é Sandra. Lembra o nome daquela irmã que fazia uns caldos para mim lá, quando eu fiz a consagração? Sandra, né? É? Então. E você via a Sandra, né? Pessoa até muito distinta, mas você batia o olho nela, você vê que ela era nobre. Aí um dia eu perguntei lá, pessoal, quero gente aqui que conheça muito de cozinha, para poder me ajudar, eu vou fazer uma consagração aqui, eu vou ficar um tempo tomando uns caldos, igual eu fiz agora. E aí ela me procurou. Aí, interessante que ela fez lá umas listas de caldo, eu falei, não, irmã, eu entendo a sua boa vontade, mas isso aqui é caldo para o Faustão, para o Silvio Santos, eu quero caldo para mim, sou pobre. Mas a cabeça dela era... Mas apesar dela ter, né, feito caldo para pobre, vamos dizer assim, os caldos dela todo requintado, todo cheio de frescura, não, pastor, pois isso que tem vitamina C, não sei das quantas, esse aqui tem vitamina A, é bom para isso, bom para aquilo. Eu disse, mas por que você não trabalha aí na área de nutricionismo, ou nutrição no caso, ou qualquer outra? Você não entende tanto. Não, pastor, porque uma vez eu trabalhei na casa de uma pessoa rica, e ela era muito exigente, e eu precisava muito do emprego. Aí eu tinha 2 opções, ou eu aprendia, ou ia ser mandado embora. Aí eu aprendi. Você vê, é da pessoa se despertar, querer aumentar, melhorar. Não tem a ver com o lugar, não tem a ver com a circunstância, tem a ver com a pessoa. E ela então tinha esse talento assim, né? Absurdo. Mas lá na Vila Maria também, uma outra irmã me contou um testemunho interessante. Naquela época, 2007, ela estava vendendo em torno de 350 a 400 ovos de Páscoa na Páscoa. E ela veio pedir oração, falei, legal, irmã, que bom, né? Deus abençoou. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, como é que começou esse negócio aí de vender ovo de Páscoa? Pastor, foi natural. Sabe por que eu comecei? Aliás, ela veio falar, sabe por que eu vim falar com o senhor? Porque o senhor falou aí sobre o importante não é ter dinheiro, é não ser tapado.
E eu me lembro que eu dava ovos de Páscoa para várias pessoas da família, mas aí eu perdi o emprego, fui mandado embora. E eu fiquei meio deprimida. Poxa vida, não vou dar os ovos de Páscoa para os meus sobrinhos, para os meus amigos. Aí alguém disse assim: fulana, por que você não aprende a fazer ovos de Páscoa caseiro? Ela disse: boa ideia, estou desempregado, não estou fazendo nada. E ela começou a fazer ovos de Páscoa para os sobrinhos, amigos e tal, que é o que ela podia fazer dentro do orçamento que ela tinha. Ao invés de comprar lá um de 30 conto, com 30 conto ela fazia quase 4. E aí ela doava esses ovos de Páscoa. Mas quem comia dizia: meu Deus do céu, isso é muito bom. Quem fez? Ah, foi a fulana. Ela não vende não? Que eu saiba, não. Ela me deu de presente. Ela inclusive falou que fez, porque não tinha dinheiro para comprar o ovo de Páscoa pronto. E ela aprendeu a fazer. Ah, não, fala com ela, eu quero. Isso da primeira vez. No ano seguinte, ela já tinha uma pancada de encomenda de quem comeu o ovo de Páscoa, do sobrinho, dos cunhados e das pessoas que ela presenteou. E assim, em 2007, 4 ou 5 anos depois, não lembro do detalhe, ela já estava vendendo 400 ovos de Páscoa na Páscoa. E detalhe, não vendia mais porque ela limitou, porque era muito trabalhoso, ela não conseguia dar conta de vender mais de 400 ovos de Páscoa. Olha a coisa, ela tornou-se uma empreendedora. Ela entendeu o seguinte: as pessoas estão querendo os meus ovos de Páscoa porque os que eu faço é bom demais. Os que eu faço é qualidade top e o preço conveniente. Ela não olhou e disse: que beleza, vou arrebentar de ganhar dinheiro, vou vender até para o Papa. Esse é o empresário, zoião, ele quer lucro. O empreendedor, ele pensa e diz: puxa vida, o que eu faço pode ajudar pessoas. Os meus ovos são bons demais, eu vou então vender para as pessoas, para que elas saibam que é possível comer um bom ovo de Páscoa com um preço conveniente. E hoje tem uns milhares aí fazendo ovos de Páscoa nesta época, que poucos se lixam para a qualidade do que fazem. Poucos se importam, quer apenas fazer dinheiro, quer apenas aproveitar a oportunidade e ter dinheiro, mas por qualidade no que faz, não tem mais nenhum interesse, nunca foi empreendedor. O empreendedor, repito para a gente finalizar, é aquele que sabe que o que ele faz beneficia as pessoas. Por isso, o próprio Deus põe a mão e o cara cresce, cresce, cresce e cresce e cresce. Porque Deus olhou e disse: olha, essa mulher entendeu que as pessoas estão cansadas de ser enganadas com ovo de Páscoa de banha, que tem gosto de vela, e o dela é bom, o preço é quase igual, e o dela é bom. Eu vou fazer ela ficar conhecida, para que quem comeu o ovo de Páscoa saiba que é possível comer uma coisa boa. Simples assim, irmão. Essa é a grande diferença que tem que haver em você. Quer prosperar, quer que Deus ponha a mão e te cresça? Só é possível a hora que você entender que você é útil. Que aquilo que você faz beneficia as pessoas e as pessoas vão ser abençoadas pelo que você faz. Seja o Marmitex do dia a dia, seja o ovo de Páscoa, como eu disse, seja a higienização veicular, hoje tem um nome que se dá, estética veicular. Tem um pastor que tem 2 filhos, que ele tem uma lava rápida e estética. Ele vive pedindo para ir lá, até pediu: leva lá seu carro, nós vamos fazer o serviço, o seu carro vai ser o cartão de visita. Eu não levei porque eu não tenho tempo, não tive ainda, mas eu sei que dá dinheiro. Agora alguns estão entrando nessa área de estética veicular, que é o nome que se dá, pensando no dinheiro. Eu vou usar aqui, sei lá, 30, 40 contos de produto, cobro carro grande, 400, 500 reais. Vou gastar 70 que seja, vou ganhar 430 conto. Beleza. Se eu fizer 10 carros por mês, eu tenho só nesses 10 carros 4.500 reais. Esse fale rapidinho.
Esse rapidinho vai para o pau. É empresário, é zoião. Ele está de olho no dinheiro, quer que se ferre o serviço, quer que se lasque o carro do cara, se vai ficar bom ou não o serviço. Ficou bonito, o trouxa já gostou, já pagou. Agora, o que foi empreendedor, ele vai dizer, eu não gostaria de ter um carro riscado. Eu não gosto de andar com carro amassado, carro riscado, carro fedendo. Então eu vou fazer muito bem feito. A partir daí, Deus põe a mão e diz, esse aí vai. Esse é empreendedor. Esse aí cobra o preço que seja lá os 400 conto, mas o carro dele vai ficar brilhando, bonito, 2 anos. O outro zoião faz o serviço, 6 meses o carro está tudo bichado, porque ele é zoião, ele é ganancioso. Está pouco se lixando pelo que ele faz. E aí fica o recado para você aqui da igreja, você que assiste essa live, quer crescer, que é a bênção de Deus, você tem que se fazer útil à sociedade. O que você faz, o que você vende, a comida que você faz é saborosa, agradável e tem um preço, tanto quanto aquela comida, aquela gororoba que ninguém come, aquela desgraça, o preço é o mesmo. Então, se o cara vai comprar aquele lixo, ao invés de comprar uma comidinha bem feita que você faz, com arroz bem feito como você gosta de comer, você faz para o seu próximo. É por isso que você não pode prosperar se a sua alma não prosperar. Porque tem gente que é assim. O importante é matar a fome. Então eu vou comer cocô. Então, como assim? O importante é eu comer alguma coisa útil. O importante é valer a pena eu pagar aqueles 5 contos no churrasquinho lá. Estou comendo uma carne de primeira com sabor inquestionável. Isso que é importante. Para o podrão, para aquele que não tem mente para crescer na vida, para ele tanto faz. Dá um lixo para ele comer, ele come, porque é importante matar a fome. Como é que Deus vai usar uma pessoa dessa? Para pôr ele na rua, ali na esquina, para vender lixo? Para vender carne de gato? Como assim? Ainda mais sendo essa pessoa filho amado. Filho amado tem que imitar o pai. E o pai nunca foi falso. Nunca fez nada de qualquer forma. Nunca fez nada de segunda categoria. Quer prosperar? Quem não quer, né, pastor? Pois bem, primeiro tem que abrir aqui, ó. Se não abrir aqui, esquece. O bolso não enche, prosperidade não vem. Pode até conseguir uma coisinha aqui, outra lá, mas nunca vai ser rico, nunca vai ser realmente top na vida. Por quê? Porque acha que o que te faz rico é dinheiro. Não. Tem que ter essa filosofia, é nossa. Não tem que ser dos maçons, tem que ser nossa, cristão. Eu tenho dinheiro porque eu sou rico. Eu sou rico. E o outro tonto pensa assim, eu estou rico porque eu tenho dinheiro. Dinheiro não faz ninguém rico, não faz ninguém nobre. Mas quem é nobre por natureza, ele pode ser hoje o pior favelado da face da terra. Daqui um dia ele é o rei da cocada preta. Porque apesar de ser pobre, favelado, mas ele não deixou a favela entrar dentro dele. Ele não deixou ser um lixo como alguns gostam de viver. Ele vestia-se bem, ele falava bem, ele estudou, ele entende o quanto é importante ter um serviço bom em qualquer área que seja. E esse Deus põe a mão e exalta. Essa é a regra. Então, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, tem que ser para a glória de Deus. Você pode ser um profissional liberal, tem vários por aí. Aí eu chego para você, qual que é a sua diária? É R$100, 150, tá bom. Mas vamos dizer que um outro profissional também cobra 150. Aí você vai lá, faz uma lambança, desgraça tudo a minha casa, e eu tenho que pagar 150. Eu vou falar de você para quem? Eu vou indicar você para quem? Se você for louco, maluco, idiota. Nunca mais quero nem citar o seu nome. Se puder, luto contra. Agora, você é daquele que vale cada centavo. Os 150 eu olho e falo, rapaz, pelo que foi feito, isso foi até barato, hein? Eu vou ter obrigação dentro de mim de falar bem de você para toda pessoa que eu ver. Essa é a diferença entre o empresário e o empreendedor. Espero que você tenha entendido. Essa é a regra. E por que eu preguei isso hoje? Se nós estamos falando por justiça.
Porque lá no livro de Deus, lá no livro de Mateus 5:6, lá diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. O que nos mantém vivo, irmão? Fome e sede. Alguns de nós estamos gordos, porque comeu demais. Ao invés de matar a fome, ele deixou o apetite falar mais alto, comeu mais do que precisa, por isso está gordo. Mas tira a fome do corpo do ser humano. Tira a sede do corpo do ser humano. Em pouco tempo ele definha e morre. Se você não tiver fome e sede de justiça, Deus não pode prosperar você. Porque só quem tem fome de justiça e sede vai dizer: não, mas está errado. Eu não posso oferecer esse produto para o meu cliente. Não é justo. Olha a porcaria dessa tela, desse celular. Não, me recuso. Todo mundo faz. O cara nem vai perceber que é cabritão. Põe cabritão e cobra original. E muitos babacas caem nessa. Por isso, para prosperar com Deus, tem que ser justo. Não. Então, já que o meu fornecedor não fornece uma tela adequada, então eu vou nutrir esse sentimento dentro de mim até que Deus me mostre um outro fornecedor, mas não vou enganar o meu cliente. O cara desse nunca perde serviço. Ele nunca para de trabalhar, porque tem dentro dele o senso da justiça, fome e sede de justiça. Ele não quer a porcaria da tela para ele também não vai vender para ninguém, não. Não faz o serviço, mas não vende. Aliás, não faz o serviço, mas não vende uma tela cabritão. Falei do celular, mas pode ser um sapato, pode ser qualquer coisa. Essa é a regra. Quer crescer? Filho amado imita o pai e quer trazer glória ao nome do pai. E sabe que nasceu para ajudar as pessoas, para colaborar com as pessoas, para fazer as pessoas felizes, para as pessoas pagar o preço justo e comer uma comida decente. Não aquele arroz grudento, gororoba, ou queimado com gosto de nada. Ele tem que pagar. Como assim? Eu conheço restaurante que, quando se fazia alguma crítica em relação à comida, o dono ia lá. Se ele constatasse, ele pedia perdão, dizia para a pessoa: você pode comer o que você quiser, pode ficar aí, e pode voltar uma outra vez, você vai comer de graça. Ainda que necessário que eu vá para a cozinha fazer arroz para você. Eu já vi isso, não me contaram não, eu vi. Um dos restaurantes top lá na região da República, aqui em São Paulo. Então, querido, está aí o recado. É o mês da justiça. Se você não for justo em tudo que você faz, Deus não tem como prosperar você. Tá bom. Como assim tá bom? Tá um lixo o negócio, tá bom? Como assim tá bom? Não, tá bom. Não, Jesus, não é justo. Tem que fazer bem feito. Eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que fazer e é para a tua glória. Só quando você descobre que é filho amado, aí Deus melhora a sua alma e você vai crescendo cada vez mais. Fica aí o recado para você de casa também. Aproveitando a oportunidade, você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, está aqui, ó. Aquele envelope tradicional que você conhece. Aqui atrás tem as contas da igreja. E você pode fazer uma transferência e depois mandar para nós pelo WhatsApp. Mande, por favor, o comprovante completo. Tivemos um problema agora recentemente, por conta da falta do comprovante não está completo. Então, faça isso, Deus vai te abençoar. Deixa eu falar também sobre sexta-feira, agora, dia 7, às 19h30, o missionário R.R. Soares vai estar conosco aqui na nossa regional de Santo Amaro, trazendo uma palavra de fé, trazendo ali a manifestação de cura, de transformação e de milagres na sua vida. Você precisa de ter uma cura física, emocional, você esteja conosco lá. Tem alguém da sua família que precisa desse milagre, se esforce para levá-lo lá naquele lugar, aonde os milagres de Deus vão se derramar ali, milagres vão acontecer. Outra coisa, aqui na igreja, às 18h30, vai sair daqui umas vans, que eu prefiro van, porque dá mais independência para o povo e é mais rápido e fácil. Então, vai sair as vans daqui às 18h30, daqui em Santo Amaro, uma meia horinha, para a gente chegar lá e ter lugar para sentar. Então, fica aí o recado, se quiser ir conosco, você então dê o seu nome, se for o caso, você ligue aqui na igreja, o telefone é 5622045652.
Então, vai lá, 56220452. E aí você vem, então, participar conosco, vai ser uma grande bênção. Então, sexta-feira agora, dia 7 de janeiro, começando com o pé direito, curado, abençoado. Essa mensagem, inclusive, fala que Deus deseja que a gente prospere e que tenha saúde. Então, aproveite a oportunidade e esteja conosco lá, tá certo? Você de casa, fique aí na paz de Cristo, que Deus guarde o seu coração e te proteja rica e abundantemente em nome de Jesus.